Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã, ou para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje, como tema, o Dia Mundial do Livro, convidamos para estar aqui a professora Maria Leontina Pereira Gomes Lobato. Professora Leontina, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. E o destaque especial para o Dia Mundial do Livro, que é um incentivo para ações de estímulo à leitura, homenagens a autores e reflexão sobre o ato de ler e os direitos dos autores. Comemorado, portanto, esse dia, 23 de abril, né, que é essa marca. Primeiramente, é importante a gente entender, né, para que o ouvinte, o internauta possa também compreender a melhor definição de livro, professora. Como definir? Livro, então, a Unesco define o livro com mais de 50 páginas, né? Mínimo que isso seria um livreto, que dizem assim. Mas o livro é tudo aquilo que te leva a viajar. Não é? Essa semana, meu filho fazendo uma atividade de casa, tinha uma tirinha assim. Se você quer conhecer um pouco mais do mundo, ter contato com novas culturas, conhecer você mesmo, consulte a bibliotecária. Então, o livro é uma ferramenta instrucional de educação, de pedagogia, de histórica, geográfica, né, humana, de um modo geral. Ele nos leva a viajar. A ficção não é só uma mentira. A ficção nos leva a repensar a realidade. A literatura, a função da literatura é essa, não é? É embelezar a realidade. Ela floreia a realidade e leva o leitor a modificar a realidade que ele vive, não é? Então, por isso que a gente fala que não existe uma fronteira entre a realidade com a ficção, justamente por isso, porque ela nos leva a modificar a nossa realidade. E isso só é possível a partir do livro, né, da boa leitura. Essa questão da boa leitura também é você vivenciar aquilo que você está lendo, né? Muitas das vezes você passa a ser um personagem, talvez, do livro, né? Isso, porque existe um pacto, né? Um pacto implícito, né? Entre leitor e escritor. Porque o leitor, para ele compreender aquilo que o escritor está mostrando para ele ali, com palavras, ele tem que percorrer os caminhos, os meandros que o escritor percorreu para que ele entenda, né? Ele tem que contextualizar fatos, né? Lembrar historicamente o que o Drummond estava vivendo quando ele escreveu A Rosa do Povo, não é? O que ele trata aqui nesse livro? O contexto de Segunda Guerra Mundial, não é? Então isso nos leva a repensar. E como eu te falei, a ficção que nos traz para a realidade. Então o poema do Drummond aqui, que ele fala que os olhos dele são pequenos demais para ver, caixas de comida, de remédio chegando num porto da Itália onde se morre. Por quê? Porque as comidas, os remédios, medicamentos, bandagens chegam, mas já passou o tempo, né? As pessoas já estão morrendo. Como aconteceu com Yasa Cafarné, um mês passado, não é? O Yasa faleceu na faixa de Gaza, ele virou o rosto da fome em Gaza. Por quê? O socorro chegou, mas ele já tinha entrado em falência múltipla. Então, é uma ficção que nos traz para a realidade. Professora Leontina, diante dessa condição, igual você citou aí, que o livro tem que conter no mínimo 50 páginas, senão será um livreto. E nós estamos aí no período também do avanço tecnológico, os e-books, né? Como é que está sendo essa realidade entre folhear uma página e visualizar? Então, na verdade, eu uso por experiência própria, eu sou das antigas, né? Eu gosto muito do papel. Eu gosto muito do papel, imensamente do papel, que eu posso pegar, eu anoto, eu coloco os meus post-it, eu vou fazendo os meus rabiscos. Mas, assim, a gente tem hoje uma geração que é mais de tela, né? E a gente tem que canalizar essa tela digital. A gente tem que canalizar esse uso de tela, né, para o lado positivo. Então, se eles gostam da tela, nada nos impede de presenteá-los com um Kindle, né, que eles vão poder visualizar a leitura. Tem como fazer marcações também. O formato do Kindle, ele facilita a leitura, não cansa os olhos, mas eu gosto muito do livro. Eu gosto mais do papel, para te falar a verdade. É aquela era do contato, né, o manuseio, né? É o contato, o manuseio do papel. Isso. Acho que a gente vivencia mais o livro, né, a história do livro, né? Ali com o livro na mão. E essa questão da emoção que você até há pouco lembrava, depende muito do conteúdo também, né? Depende. Então, às vezes a gente se depara com pessoas que falam assim, não gosto de ler. Mas às vezes você não descobriu o gênero que você gosta. Você não descobriu se você gosta de um romance,
ou de ficção, ficção científica, ou suspense, ou Agatha Christie, que é a investigação policial, que é fenomenal. Fala que quem lê Agatha Christie não pode falar que não gosta de leitura, porque a Agatha Christie, ela te enreda de um modo, né, igual Machado de Assis, que eles conseguem te controlar, controla o leitor pelos caminhos que eles querem que o leitor percorra, né? Então, assim, acaba que o final é tão surpreendente, mas o leitor fala, meu Deus, mas isso estava na minha cara o tempo todo, como eu não vi? Né? Então, não é que não goste de leitura, tem que descobrir qual que é o seu gênero preferido, né? Mas os jovens, por exemplo, né, adolescentes, a gente às vezes fala que eles não gostam de leitura. Na verdade, eles não gostam do ato de ler, sabe? De pegar o livro ali, de decodificar o que está escrito, trabalhar com signos linguísticos. É aquele esforço, né? Isso. Mas quando você lê para eles, mas eles se encantam. Por quê? Porque eles gostam da leitura. Então, isso talvez seria uma das armas que a gente poderia usar para poder fazer com que eles gostem da leitura. Porque quando você lê para eles, eles gostam, então eles vão ter intuito de ler depois, né, por si só. Perfeito. E a literatura brasileira, né, é a literatura que teve início no Brasil em 1500, com a chegada dos portugueses ao país. E o autor mais famoso, sem dúvida, é Machado de Assis. Historicamente, professora, nós temos consagrados autores e obras memoráveis, não é? Muitas, muitas. Eu falo que é muito importante a gente ler Machado de Assis, até comentei hoje com os meus alunos, porque os meninos às vezes falam assim, nossa, Maria, mas esse autor morto, eu fico enlouquecida quando eu falo de autor morto, porque Machado de Assis, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Monteiro Lobato, eles são imortais, não é? Eles são imortais. E por que a gente tem que ler os autores mortos, como se dizem os meninos, né? Escreveu isso aí no final do século XIX, Maria, pelo amor de Deus, para a gente ter contato com o jeito de viver, com o modo, com a expectativa de vida das pessoas, com como é que funcionava a sociedade carioca na época, o jeito como as pessoas viviam, né? Porque todo artista imprime na sua obra características do contexto social que ele está inserido, né? E com Machado de Assis não foi diferente, até porque a corrente que ele fez parte, né, o realismo, era para fazer um raio-x do ser humano. Então isso é muito importante, para a gente ver como que ele era visto, como que o ser humano era visto naquela época. E o Machado, ele trata de temáticas assim muito envolventes, muito humanas, né? O casamento, são traições, é a vida de facetas, não é? Aquela vida de mentira, digamos assim, não é? Então é muito importante. Não só o Machado, como eu falei, Monteiro Lobato também, né? Com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que encanta gerações após gerações. O próprio Carlos Drummond de Andrade, o mineiro. José de Alencar. Zé de Alencar, então, o Iracema, do Zé de Alencar, o Zé de Alencar, fenomenal. O Graciliano Ramos, que traz essa literatura, assim, com um olhar, uma literatura com função social, né? Que lança luz sobre atrocidades da época, como Vidas Secas, a Raquel de Queiroz, com 15. Então, isso é muito importante. E isso torna os alunos de hoje, né, que às vezes, assim, meio sem sentimentos, torna-os mais sensíveis. Sensibiliza-os com aquelas histórias ali, né? Com aquelas histórias, porque são emotivas, né? Poderia ser um recorte de jornal, mas é trabalhado com uma singeleza, a tessitura daquela narrativa, que aquilo prende o menino e ele começa a pensar que existem outras realidades muito distintas das dele, né? Isso é muito importante. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. E no entrevistado do dia, hoje nós estamos conversando com a professora Maria Leontina e nós estamos abordando o Dia Mundial do Livro, essa oportunidade também de discutir a importância da leitura. E é importante nesse momento também a gente saber como que as escolas, professora, elas têm trabalhado a leitura com seus alunos, esse contato com os livros, né, diante dessa dinâmica, igual nós falamos, dessa evolução, desse mundo digital. Então, eu trabalho numa escola da rede particular, a gente sabe que é bastante diferenciado das redes, da rede estadual e municipal, porque os alunos não têm tanto contato com o livro como na escola particular, que a gente tem uma professora, como eu sou, específica para a aula de literatura, para a matéria de literatura. Então, eu consigo trabalhar com mais veemência as obras literárias com os meninos, né? É muito mais diferente. E, tipo assim, também a gente consegue comprar umas obras que os meninos mais gostam, aquelas que eles solicitam, né? Que a gente sabe que é importante para eles também. Então, na minha escola, graças a Deus, a gente trabalha super bem, né? Os alunos têm uma receptividade boa, eu procuro trabalhar com leveza com eles, mas assim, firmeza também, não é? Porque a gente tenta fazer uma aula legal, mas às vezes não dá para ser só legal, né? Quando você está lendo Torto Arado, por exemplo, a aula não vai ser só legal, né? Isso aqui fala de ancestralidade, isso aqui fala de escravidão nos tempos atuais, não é? Então, assim,
uma leitura muito perfeita, o Torto Arado, vencedor do Prêmio Jabuti, né? Esse Tamaveira Júnior é muito novo, ele tem uma sensibilidade muito, muito grande para poder fazer esse traçado da literatura aqui com essa ancestralidade, com esse africano no Brasil, a cultura miscigenada com o brasileiro. Então, assim, não dá para ser uma aula só feliz, porque eu falo que o livro não tem um clímax, ele fica no clímax o tempo todo, né? Porque é tudo muito intenso, não é? Então, os meninos, eles acabam viajando comigo. Graças a Deus, assim, eu tenho uma receptividade muito boa com eles. Mas a gente sabe que, sim, isso não é uma realidade a nível nacional. Então, a gente tem que procurar hoje também conscientizar um pouco os adultos, né, sobre a importância da literatura, porque às vezes não é porque o livro não é acessível, é porque não tem tanto interesse, não tem tamanho interesse, não é? A gente sabe que o livro, ele alarga as possibilidades interpretativas do aluno. Eu brinco com meus meninos, faz o livro alargar a sua visão de mundo, não deixa a sua visão de mundo ser do tamanho da tela do celular, não é? Então, às vezes, dá um presente muito caro, um eletrônico, um celular muito caro, mas às vezes não dá R$100 num livro, que é, assim, de importância fenomenal, né? Então, a gente tem que, às vezes, procurar reverter esse quadro, né? Essa mudança de mentalidade, não é? E a importância, logicamente, também dos pais, né? Nesse conjunto aí que nós estamos falando, né? Tanto da parte que é competência da escola, né? Mas também responsabilidade dos pais, responsabilidade, né? Dos pais, porque a gente faz a parte da gente, né, na escola, né? Mas a gente sabe que a educação, ela não é só da escola, né? Ela é um tripé básico, né? É a igreja, são a família e a escola juntos, né? Então, quando os pais também, eles dão esse exemplo de leitura, não é? Fica muito mais fácil para os meninos gostarem de ler. Como eu te falei, quando você lê para eles, né, eles se envolvem com eles. Agora, a questão da ilustração no livro. Como é que é essa realidade? Existe uma motivação a mais quando existem as ilustrações, os desenhos, as imagens? Tem algo que seja mais motivador ou não? Isso depende muito do gênero do livro, né? Porque, por exemplo, às vezes se é uma coisa de suspense, uma narrativa de suspense, um mistério, às vezes o desenho pode elucidar alguma coisa, mas às vezes também pode pode te dar um spoiler, digamos assim, né? Os meninos não procuram tanto desenho quando a narrativa é boa, sabe? Quando a narrativa prende, enreda de verdade o leitor, eles não procuram tanto desenho, porque eles já imaginam tudo. Sabe que houve uma época nos Estados Unidos que a história em quadrinho ela foi proibida nas escolas, porque ela era meio que culpada pelos alunos serem um pouco medíocres no pensamento, porque ela não deixava os alunos pensarem, que já trazia tudo desenhado para eles. Para o desenho já entregava, né? Então, assim, e hoje você observa que a história em quadrinhos, HQs hoje, já são uma arma fenomenal para a leitura dos meninos. Então, isso vai mudando muito de acordo com o conceito. Mas também a sociedade muda, como eu te falei, a sociedade é palco de transformações o tempo todo. Então, os meninos vão mudando, os alunos vão mudando. O sexto ano de hoje não é o mesmo do ano passado, né? Então, a gente tem que acompanhar, tem que ver o que eles necessitam, qual que é o anseio para a gente poder lançar. E, na realidade, assim, fazendo uma análise, nós podemos considerar que o brasileiro está lendo mais. Nós tivemos um período da pandemia em que, segundo levantamentos, o brasileiro aproveitou aquele período para ler mais, adquirir mais livros. E a realidade atual? Então, aí aproveitou o período para ler um pouco mais, isso foi muito bom. Só que a pandemia poderia ter deixado um legado mais positivo com relação à leitura, com relação à valorização da educação, do Instituto Educacional de um modo geral, né? Da instituição chamada educação, não só professores, não só leitura, mas de tudo aquilo ali, porque os pais acompanharam em casa como que era o desenrolar de uma sala de aula. Mas eu acho que meio que perdeu um pouco já, né? Deixou um legado um pouco positivo, mas ele poderia ser um pouco maior, sabe? A gente poderia ter um pouco mais de leitores no mundo, né? No Brasil principalmente. E é bom a gente lembrar, né, diante do que nós estamos fazendo essa abordagem sobre o Dia Mundial do Livro, que este é um elemento poderoso de difusão do conhecimento e promoção do enriquecimento cultural. Enriquecimento cultural. Olha, um crítico literário brasileiro, o senhor Antônio Cândido, ele falava que a leitura deveria fazer parte da Constituição brasileira.
ela deveria ser assegurada por lei, como o alimento é para o corpo não entrar em inanição, né? A leitura é para o cérebro, é para a mente, né? Ele exercita a mente. Então, não é só um passatempo, não é só divagar sobre como eu falei, né? Uma realidade, um paralelo, um mundo paralelo, mas ela te leva a visualizar, a enxergar novos horizontes, né? Ela alarga as suas fronteiras de um modo, como eu falei, né? Histórico, geográfico, cultural, de uma maneira que o cérebro que aumenta de tamanho não volta mais para o tamanho que era antes. E só a leitura que faz isso, né? Ela aumenta o vocabulário internalizado do aluno, ela te dá base para você fazer qualquer redação de Enem, do tão famoso, tão esperado Enem. Então, essa é a importância, sabe? O legado maior do menino que lê é só dele, né? A leitura é só benéfica para ele. Além da literatura, professor, a gente pode considerar também, né? São classificados os livros, né, na área de conhecimento, história, livro de filosofia, livro de matemática, poesia, entre outros, né? Isso. A gente tem a chamada literatura que mora na cabeça, a literatura que mora no corpo. Não é? A literatura que mora na cabeça é aquela que você guarda, geografia, história, química, física, matemática, que você precisa daquilo ali para tirar uma nota na prova, para passar de ano e tudo mais. A literatura que mora no corpo é essa que modifica o ser humano, é essa que dá autonomia para a pessoa, não é? Torna o ser um ser autônomo, no sentido de saber se aquilo que ele está lendo é falso, se aquele dado ali não bate com o que ele já sabe. Por quê? Porque ele tem capital cultural. Esse capital cultural só se é possível a partir da literatura, não é? Logicamente que, né, nós poderíamos aqui colocar outras considerações com os questionamentos ainda sobre o livro, né, a importância da leitura, mas o tempo não permite. E qual que seria o seu recado aí, já que nós estamos vivenciando esse Dia Mundial do Livro, comemorado no dia 23 de abril? Então, meu recado para quem já é leitor, né? Que continue lendo, influencie pessoas ao seu redor, né? Busque ler para as pessoas mais novas que estão próximas de você. Deixe sempre os seus filhos, seus sobrinhos, os seus netos, né? Vendo você com o livro na mão, porque isso influencia as pessoas a ler. E quando eles descobrem que ali tem uma viagem maravilhosa que eles só conseguem fazer com os olhos nas páginas, ele vai querer ler, não é? E para quem não é leitor, descubra qual que é o gênero que você gosta, não é? Como eu falei, é uma ficção, é uma Agatha Christie com investigação criminal, ou um romance realista do Machado de Assis, ou esses autores novos, como a gente está falando, os autores contemporâneos que também são muito bons e impecáveis, mas leia, de qualquer forma, leia. E é importante também que a pessoa conheça a história da própria localidade. Por exemplo, Manhuaçu, nós temos a Academia Manhuaçuense de Letras. Para conhecer, saber qual que é o propósito de uma academia de letras, não é? Isso. Saber quais são as pessoas importantes, influentes que passaram por ali, né? A gente tem alguns escritores aqui da região, né, que lançam livros. Aquela Natália que lançou um livro há pouco tempo, a menina nova. Então a gente tem que prestigiar mesmo esses acontecimentos da nossa região, como você disse, para a gente conhecer melhor, né, a nossa localidade, a nossa região. Professora Maria Leontina, muito obrigada aí pela participação. Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade e quando precisarem, estou aqui de novo. Muito bem. Hoje, no Entrevistado do Dia, nós conversamos com a professora Maria Leontina Pereira Gomes Lobato. E o nosso tema, o Dia Mundial do Livro, a valorização da leitura, né? E, logicamente, todos os pontos que envolvem aí uma boa leitura. Para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, uma excelente tarde. Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia.